Olá, tudo bem? Meu nome é Aline, eu tenho 39 anos e eu quero compartilhar com vocês o meu relato de vitória, né, de comprovação do que aconteceu comigo o ano passado. Eu vou tentar ser breve, né, porque o tempo é curto. Vou falar um pouquinho mais rápido porque nós não temos muito tempo. Vou tentar resumir o que aconteceu. Minha rotina mudou no dia 8 de março do ano passado, bem no Dia da Mulher. Até então, um dia muito legal, tranquilo. Recebi flores do meu trabalho, do meu esposo, fiquei muito feliz. Só que logo mais tarde, naquele mesmo dia, ele me ligou falando que não estava se sentindo bem e que teria que ir embora para casa, que queria ir embora para casa, que estava com muita dor no corpo e sentindo fraqueza. Eu então falei para ele, em vez de ir para casa, ir para o posto de saúde, né? Porque para ele estar falando que vai para cá, que estava falando que estava indo para casa, porque alguma coisa era mais grave. E então assim ele foi. O médico apenas deu remédio para a dor e um encaminhamento para ele fazer o teste do Covid, só 3 dias depois. Então eu saí do trabalho mais cedo para ver como que ele estava. Na terça-feira ele teve dor no dente e logo foi para o postinho, retirou o siso e até então achamos que poderia ser esse siso que estava causando essa dor, essa febre, né? E ele teve febre todo o tempo. Aí, na quinta-feira, ele fez o teste do Covid, no dia 11, e continuou cada dia mais fraco e debilitado. No sábado, do dia 13, a gente comprou medicações por conta própria com relação ao Covid, que a gente começou já a ficar desconfiado que poderia ser a Covid. Então, compramos remédio por conta própria, porque o resultado do Covid só iria sair na segunda-feira. Então, já achamos melhor ele já começar a tomar medicação antibiótica, aquelas coisas assim. Na noite daquele sábado, eu já comecei a sentir meu nariz entupido e no domingo eu também já estava com o corpo mole e muita fraqueza. Na segunda-feira, no dia 15, o resultado dele deu positivo, né? E ele já estava bem ruim, bem ruim. Fomos para o posto de saúde, onde a doutora viu o resultado, viu a saturação dele baixíssima e já encaminhou ele para a UPA do Pascoal Ramos. Ficamos muito assustados e saímos de lá, já era umas 6 horas da tarde até ele ser atendido. Deixamos as crianças com a minha mãe, porque foi aquela mistura de sentimentos, né, de estar deixando meus filhos com a minha mãe, né, sabendo que poderia estar transmitindo para ela também. Só que como que eu iria fazer para cuidar de mim, porque eu já estava me sentindo ruim, como que eu ia mexer com a internação dele? Então foi assim, uma mistura de sentimentos, foi uma angústia muito grande. E a minha mãe, eu liguei para minha mãe chorando, ela falou, não, pode deixar as crianças aqui comigo, faz a mochilinha deles aí, que a gente não sabe quanto tempo que vai precisar, mas pode deixar as crianças assim comigo que eu fico. E aí fiz a mochila para ele, fiz a mochila para as crianças, deixei as crianças lá com ele, já com o coração apertado, e fui com ele para a UPA do Pascoal Ramos. Até ele ser atendido, até ele ser internado, já era umas 8h30 da noite que eu saí de lá. E fui direto para casa, comecei a fazer muita oração, pedindo muito para o Gonrons para que tudo desse certo, né? E fui para casa, voltei para casa. Aí quando foi no outro dia, eu fui lá visitá-lo, né, para ver como é que estava a situação, e o médico falou para mim, olha, ele precisa ser transferido para um leito de hospital, aqui é uma UPA, então ele precisa ser transferido. O pulmão dele está com 70% comprometido, então ele precisa de um hospital. Aquilo já me deu um medo tão grande, falei, nossa, 70%, quase 100%, aquela angústia. Voltei para casa fazendo Daibonco e determinei, falei, Gonronzo, ele vai sair dessa antes dessa vaga de hospital. E a gente estava acompanhando os jornais, os hospitais todos lotados, as UPA tudo lotada. Então eu falei, vou fazer oração para que ele venha para casa antes desse leito de hospital, né? E nesse mesmo tempo, o meu pulmão também já começou a ficar super carregado, eu comecei a piorar. Na quarta-feira eu consegui uma suposta vaga para ele ser transferido no Santa Casa. Só que eu estava tão ruim, mas mesmo assim eu fui. Mesmo carregada, sozinha, dirigindo sozinha, porque eu também não poderia colocar mais ninguém em risco, né? Porque eu também já estava com sintomas. Falei, certeza, se ele tá, eu também tô. E aí fui para ver a questão da transferência dele. Cheguei lá, eu fiquei por horas e o doutor falou, não, a vaga não existe, foi um mal entendido. Voltei para casa fazendo oração o tempo todo. Aí muitas mensagens, ligação das pessoas preocupadas com a gente. Na quinta-feira eu consegui uma consulta. Fiquei esperando por horas para passar pelo médico, né? Porque eu também tinha que cuidar de mim. E aí o doutor falou, você deve estar com 50% do seu pulmão comprometido. Ele me receitou várias medicações e eu já comprei essas medicações na hora.
e comecei a tomar por conta própria. Na sexta-feira eu fiquei sabendo que as UPAs fecharam a porta, que eu não podia entrar, e ninguém entrava, ninguém saía, e eu determinei, comecei a pedir pro Gonçalo, falei, Gonçalo, agora nem que eu precisasse ser internada, não tem lugar, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que cuidar de mim. E aí comecei, determinei as medicações, comecei a tomar tudo certinho para não precisar internar. Fiquei muito mal por dias. A minha mãe levava comida para mim, né? Eu levava o almoço para não ter contato com ela, ela deixava no portão. Aquele almoço já sobrava para janta e eu fui cuidando de mim ali mesmo, né? Eu fazia chamada de vídeo com meus filhos para ver eles, apesar da dificuldade de falar, apesar do cansaço, sentia muita saudade das crianças. E quando foi no domingo, no fim de tarde, ele teve alta. Aí foi uma alegria muito grande e as crianças permaneceram com a minha mãe, porque ele ainda tinha que terminar o tratamento e eu também estava em tratamento ainda. Então ele ficou num quarto, eu fiquei em outro e a gente ainda terminando o tratamento. Aí fiz uma outra tomografia, meu pulmão já estava secando, já estava com 25%. Ele também, a minha mãe continuou trazendo comida pra gente. E aí a gente não aguentava mais de saudade das crianças. Depois de 2 semanas longe, a minha mãe levou as crianças pra gente. E a gente continuou fazendo toda aquela limpeza da casa, cuidando, limpando as maçanetas, tudo. Enfim, deu tudo certo, sabe? Quem tem gorronzo em casa, gente, não tem outra. O final sempre dá certo, né? Então, assim, eu queria ter compartilhado esse relato de comprovação com vocês. Foi dias, assim, angustiantes, dias agoniantes, né? Os dois ao mesmo tempo, assim, ruim, mas deu tudo certo. E muito obrigada por ter essa oportunidade, né? De estar compartilhando com vocês. E eu sempre carrego comigo a orientação do Sensei, né? Que o inverno nunca falha em se tornar primavera. Acreditem mesmo nisso. Muito obrigada a todos. Grande beijo. Obrigada.